Olá, meus amigos, tudo bem? Renato Barroso aqui, mais uma vez, para te ajudar nessa caminhada do concurso público. Venho aqui hoje fazer comentários pertinentes à prova da Polícia Civil do Rio de Janeiro, cargo inspetor de Polícia Civil, provas de direito administrativo, concurso 2008 e 2012, tá? Não tivemos muitas questões, algumas questões foram anuladas, por exemplo, a questão que envolveu na prova de inspetor em 2008 prazo prescricional para ação de reparação civil contra o Estado, uma questão que trazia um prazo de 3 anos e um prazo de 5 anos, ela foi anulada, uma vez que a banca na época da FGV deu um gabarito no prazo de 3 anos, que é um gabarito aí defendido pelo professor José dos Santos Carvalho Filho. Só que a doutrina e a jurisprudência entendem que o prazo é de 5 anos e a banca anulou a questão. Então, eu peguei aqui 9 questões da prova de 2012 e 2008, sem colocar o estatuto, só o direito administrativo, para a gente estudar aqui responsabilidade civil do Estado, serviço público, ato administrativo. Então, esse material você não precisa pegar comigo, basta você ir ao site e baixar a prova da Polícia Civil, cargo inspetor de polícia, de 2008 e 2012, que você vai conseguir acompanhar a aula. Vamos lá para a primeira questão. Diz assim, na aplicação do princípio da aplicação do poder disciplinar, o administrador, letra A, não está jungido ao princípio da legalidade, mas sim ao da proporcionalidade. Letra B, não está jungido ao princípio da proporcionalidade, mas sim ao da legalidade. Letra C, está jungido aos princípios da legalidade e da proporcionalidade. Letra D, não está jungido nem ao princípio da legalidade, nem ao da proporcionalidade. E letra E, está parcialmente jungido aos princípios da legalidade e da proporcionalidade. A maioria dos alunos errou essa questão, dos candidatos, errou essa questão da prova, porque não entenderam exatamente o que estava pedindo a questão. Ou seja, o gabarito aqui para a gente ganhar tempo, letra A, não está jungido ao princípio da legalidade, mas sim ao da proporcionalidade. O que a banca quis aqui do candidato? De fato, no direito administrativo, nós não temos um código. Não existe um código do direito administrativo. O direito administrativo, ele é assim, pautado por vários princípios, dentre os quais o da legalidade, que na clássica lição do professor Eli Lopes Meirelles é fazer aquilo que a lei está determinando. Só que cá para nós não tem como a lei estabelecer tudo. É impossível o legislador prescrever tudo o que vai acontecer no diploma normativo. E aí você vai se deparar, por exemplo, com a legislação falando assim: se a falta for grave, vai gerar uma demissão. Se a falta for leve, vai gerar uma advertência. Se houver conduta escandalosa na repartição, gera demissão. Eu pergunto a vocês, o que é uma conduta escandalosa? Ou seja, a lei não define. É o que a doutrina chama de conceito jurídico vago. E aí, dentro dessa aplicação dessas sanções, o administrador público vai estar jungido, ligado, não ao princípio da legalidade, mas sim ao princípio da proporcionalidade, isto é, uma adequação entre meios e fins para não cometer excessos. Então, essa questão veio para isso, ou seja, chamar a atenção do candidato que o princípio que vai de fato ali ser preponderante, jungir a atuação do administrador público é o da proporcionalidade. Eu não posso, por exemplo, pensa um policial civil, foi trabalhar, tirar um plantão e não foi trabalhar com um traje adequado. Vamos aqui ilustrar, foi trabalhar com um calçado que não se firme aos pés, chinelo. Aí a administração pública acha essa conduta escandalosa na repartição, deflagra um pádrio contra ele e demite. Ora, é proporcional demitir um servidor sob a pecha que ele está diante de uma conduta escandalosa pelo simples fato de estar indo trabalhar com chinelo,
com um calçado que não se firme aos pés? Obviamente que não. Ou seja, o princípio que foi violado aí é o princípio da proporcionalidade. Então, por isso que a resposta aqui é a letra A de alfa. Vamos lá para a segunda questão. De acordo com a Lei 8429 de 92, o prazo de suspensão dos direitos políticos do agente que comete ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito é de letra A, 3 a 5 anos, B, 5 a 10 anos, C, 5 a 8 anos, D, 3 a 8 anos e 8 a 10 anos. Ora, se o ato de improbidade administrativa importa enriquecimento ilícito, gabarito vai ser o prazo de 8 a 10 anos. Ou seja, bota aí no seu caderno, no seu resumo caseiro, ver artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa. O artigo 12 diz pra gente que se o ato de improbidade envolveu enriquecimento ilícito, ele vai ter a suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos. Se for aquele ato de improbidade administrativa que causar dano aos cofres públicos, prejuízo ao erário, 5 a 8 anos. E se for um ato de improbidade administrativa que atentar contra os princípios da administração, você vai ter uma suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 a 5 anos. E destaco para você o artigo 12, inciso 4º, que é uma novidade na Lei de Improbidade Administrativa, que traz a suspensão dos direitos políticos para aqueles casos de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário, cujo prazo de suspensão medeia de 5 anos a 8 anos. Resposta aqui dessa questão, letra E de escola, é de eco, 8 a 10 anos. Questão 3, vamos lá. Concessionárias de serviço público, ponto e vírgula, permissionárias de serviço público, 2 pontos. Na hipótese de dano ao usuário, letra A, estas estão sujeitas à responsabilidade direta, aquelas não. B, nem estas nem aquelas estão sujeitas à responsabilidade objetiva, letra C. Tanto esta quanto aquelas estão sujeitas à responsabilidade objetiva. D, aquelas estão sujeitas à responsabilidade direta, estas não. E E, tanto estas quanto aquelas estão sujeitas à responsabilidade subjetiva. Essa questão, primeiro, está cobrando responsabilidade civil do Estado e, segundo, cá para nós, cobrando língua portuguesa, senhores. Ou seja, quero saber de você, candidato, como é que está o seu estudo com os pronomes, né? Ela citou aquela, o esta, ou seja, saber aí os efeitos que você tem nessas orações, catafórico, anafórico, deítico, ou seja, o que a banca quer aqui além do direito? Língua portuguesa, tá? Então, ambas concessionárias, permissionárias, são pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos. Bota no seu caderno, ver artigo 37, parágrafo 6º da Constituição de 88. Ou seja, ambas têm responsabilidade civil objetiva, ou seja, pautada na teoria do risco administrativo, vão ter a responsabilidade independentemente de dolo ou culpa, bastando ali a conduta, o resultado e o nexo causal, ok? Gabarito aqui, letra C. Tanto estas quais, Barroso? Permissionárias, quanto aquelas quais? Concessionárias, estão sujeitas à responsabilidade objetiva. Vamos lá, questão 4. Autorização, ponto e vírgula, licença. Aquele ato administrativo precário, este definitivo. B, este ato administrativo precário, aquele definitivo. C, ambos são atos administrativos definitivos. D, ambos são atos administrativos precários. E, este ato administrativo facultativamente precário,
aquele facultativamente definitivo. Ou seja, mais uma vez, a banca trabalhando pronomes, né? Este, esta, isto. Esse, essa, aquilo. Aquele, aquela, aquilo. Ou seja, pronome demonstrativo e direito fazendo a casadinha na prova. Ou seja, diferença entre autorização e licença. Ambos, de acordo com a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, são postos em vigência por alvará. Alvará é a forma, o conteúdo é de licença e de autorização. Viu licença? Ato vinculado. Licença é ato vinculado. Preencheu-se os requisitos, o ato deve ser praticado. Autorização, ato discricionário. Vai ficar de acordo com a conveniência e oportunidade. Licença é um ato para a banca definitivo. Para Celso Antônio Bandeira de Mello, um ato perpétuo, de tão forte que é a licença, um ato estável. E a autorização? A autorização é um ato precário, não dá estabilidade para quem porta uma autorização e a qualquer momento pode ser revogada. Então, por isso que essa resposta aqui dessa questão da prova da Polícia Civil é a letra A de alfa. Aquele que está se reportando a autorização é um ato precário. Este está mais próximo, ó, ato licença, é um ato vinculado, é um ato definitivo, é um ato estável. Gabarito aí, letra A de alfa, tá bom? Ato administrativo sempre cai na prova da Polícia Civil. Dê uma atenção especial no seu estudo dentro de atos. Próxima questão, questão 5. Os serviços municipais de calçamento se traduzem como individuais, gerais, administrativos, industriais ou próprios, ou seja, serviço público. Um tema que está no edital passado, que sempre cai também. E essa questão foi muito assim, tranquila, porque botou o calçamento, ou seja, calçamento, pavimentação, esses serviços públicos têm uma classificação quanto aos destinatários, ou seja, são serviços públicos individuais ou são serviços públicos gerais? O gabarito aqui é a letra B de Bravo. São serviços públicos gerais. Estude serviço público. Você tem lá as apostilas do Barroso no Instagram. Pode ir lá botar apostilas do Barroso. Tem lá mais de 20 apostilas, dentre as quais a de direito administrativo, em que eu dedico ali algumas páginas escrevendo, dando dicas de serviço público, e aí você depois vai dar um confere lá, e se tiver interesse em comprar a apostila de administrativo, você manda um direct que a gente combina direitinho, tá? Vai lá, questão 6. O alvará para a licença de construção de imóvel consubstancia um ato. Então, alvará para a licença. Professora Maria de Pietro, a forma é de alvará, o conteúdo é de licença. Eli Lopes Meirelles, alvará, licença, autorização, são atos negociáveis. Só que a Maria de Pietro não traz essa classificação. Para ela classifica o ato, quando ela vai estudar, melhor dizendo, as espécies de atos, ela só trabalha quanto à forma e quanto ao conteúdo. O Eli não. O Eli Lopes Meirelles pega atos normativos, ordinatórios, negociais, enunciativos e punitivos. Então, essa questão, basicamente, está seguindo a linha do professor Eli Lopes Meirelles. E aí você vai ter como resposta ato negocial. D de delta, alvará de licença, é ato negocial. Tá bom? Ato negocial é aquele ato administrativo cuja vontade da administração tem uma coincidência com a vontade do particular. São os atos negociais, geralmente que cai alvará, licença e autorização. Tudo bem? Tranquilo? Vamos seguir. Questão 7. Quando o servidor público atua fora dos limites de sua competência, mas visando ao interesse público, pratica excesso de poder que caracteriza abuso de poder,
Letra B, excesso de poder, mas que no caso não caracteriza abuso de poder. C, desvio de poder, que caracteriza abuso de poder. Desvio de poder, mas que no caso não caracteriza abuso de poder. E letra E, ato válido. Ou seja, o que a banca quer trabalhar aqui, Barroso? Poder administrativo ou poderes administrativos. Quando você estuda os poderes administrativos, você aprende que esses poderes, no próprio edital, a banca coloca uso do dever, uso do poder e abuso de poder. E o abuso de poder, de acordo com a doutrina clássica, vai se desdobrar em excesso de poder e desvio de poder. Como é que eu guardo isso, Barroso? Excesso de poder, vício de competência do ato administrativo. Desvio de poder, vício de finalidade do ato administrativo. Então, se eu vir na minha prova alguma coisa envolvendo a competência, eu estou diante de um excesso de poder. E é isso que a banca... mas ele buscou interesse público. Está no excesso de poder, está no abuso de poder, que é gênero. Por isso que a resposta aqui, letra A, está no excesso de poder. Por quê, Barroso? Porque ele está atuando fora dos limites de sua competência, que caracteriza um abuso de poder. Gabarito, letra A. Beleza? Tranquilo? Vamos seguir. Penúltima questão. O jurado no tribunal do júri exerce cargo efetivo, função para-administrativa, cargo comissionado, cargo gratificado ou função pública. Qual é o assunto aqui, Barroso? Agentes públicos. Agentes públicos são as pessoas, ainda que de forma eventual, ainda que sem remuneração, exercem ali uma função pública. E o jurado, para o professor Eli Lopes Meirelles, é uma espécie de agente público honorífico. Ou seja, é uma honra ser jurado, é uma honra ser mesário eleitoral. São pessoas que exercem uma função pública em razão da sua condição de cidadão, da sua condição cívica, normalmente sem ali remuneração. São servidores públicos, ali porque vão ter a fé pública, tá? São funcionários públicos para fins penais, são agentes públicos para fins de improbidade administrativa, mas não tem um vínculo funcional, não tem férias, não tem salário, melhor remuneração, não ocupam cargo público, mas desempenham função pública. Gabarito aqui, letra E de eco, função pública. E questão 9, para a gente encerrar, a inspeção de segurança veicular consubstancia principalmente o exercício de poder, letra A, vinculado, prova da FGV 2008, inspetor de polícia civil, ou seja, fazer a vistoria do veículo automotor decorre do poder vinculado. Poder administrativo vinculado é aquele que viabiliza a prática de atos vinculados, ou seja, os elementos competência, finalidade, forma, motivo e objeto estão definidos em lei. Então, o que a gente fez nessa aula de hoje, senhores? Comentamos a prova da Polícia Civil de 2008 e 2012, tá? 2008 e 2012 para inspetor, tá bom? E aí, você vai pegar essas provas. 2008 foi a Fundação Getúlio Vargas, a FGV, e 2012 foi a banca Fundação Euclides da Cunha, beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho, dá aquele like para assim ajudar a gente nesse trabalho e que Deus abençoe o seu estudo aí, tá bom? Foi um prazer enorme e até a próxima oportunidade. Um abraço, galera!